Boa noite, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Gilvan Santana. Estamos aqui nesta noite de sexta-feira, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ontem não foi possível fazer uma live, mas hoje estamos aqui, graças a Deus. Deus nos permitiu estar aqui com os nossos queridos e amados irmãos, para juntos estudarmos a santa e bendita palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos numa série de estudos bíblicos sobre o livro de Neemias e já estamos no 5º estudo. E o tema de hoje é a conspiração dos inimigos contra Neemias. É o que nós vamos estudar esta noite. Se Deus me permitir e me der graça, eu quero fazer uma nova série de estudos bíblicos sobre Pentecoste, batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. Porque, Rui Deglan está aí, a paz do Senhor. Estou vendo ali a imagem dele. Manda um comentário aí, Rui, vê se está chegando bem aí o sinal, o som. Como é que está? Manda um comentário para nós aí, um aceno. Quero fazer uma live, uma série de estudos bíblicos, porque está havendo assim uma distorção do que é o verdadeiro Pentecoste. Estou vendo muita coisa errada e muita gente defendendo aquilo que a Bíblia não diz, né? Eu sou pentecostal, eu nasci no movimento pentecostal, mas o que estamos vendo hoje está distante. Só que agora nós vamos continuar com a nossa série de estudos bíblicos. Ele botou aqui. Aqui está só o milho boiado. Está só o milho. Ele botou. Então tá bom, né? Então está bom, graças a Deus. Mandar o meu alô para o irmão Rui e sua família. Também o nosso presbítero Osmildo Ribeiro Luz, que de vez em quando nos assiste. A irmã Vera, aí de Curionópolis, Vera Lúcia, que gosta de assistir nossas mensagens. Mandar o nosso alô para o nosso irmão Rui Barbosa Lula, lá do Ministério de Divinópolis, Minas Gerais. A irmã Kátia, lá de Guarita, município de Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais, que também nos assiste, que nos acompanha. Também nossos irmãos aí de Bom Sucesso, Minas Gerais, e outras cidades de Minas, tem irmãos que nos acompanham. Rio de Janeiro, pastor Luiz Paixão, ali da Primeira Igreja Batista em Santa Rita da Jacutinga, Rio de Janeiro. Pastor Carlos Augusto, também do estado do Rio de Janeiro, eu esqueci o nome da cidade. É assim, ainda não memorizei o nome da cidade, viu? Mas ele estará ali. Ele esteve conosco em Bom Sucesso, em Minas Gerais, alguns dias. Depois foi para o estado do Rio de Janeiro. Ele e toda a sua família. Pastor João de Deus, em São Luís do Maranhão. Pastor Agrailson, em São Paulo. Também nos assiste, de vez em quando está nos assistindo. Lá em Goiânia, temos irmãos que sempre estão nos acompanhando, nos assistindo nossas lives. Então vai o nosso abraço, o nosso alô para todos os nossos queridos irmãos de todo o nosso Brasil. Vamos para a nossa aula nesta noite, para o nosso estudo bíblico. A nossa leitura bíblica para iniciar nosso estudo está em Neemias, capítulo 6, versículo 1 a 9. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congratulemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi.
Então Sambalate, da mesma maneira, pela quinta vez, me enviou seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás reis deles segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhes: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Que nós estamos vendo a oposição. Eles se levantaram para impedir Neemias de reconstruir o muro. Quando Neemias conseguiu reconstruir o muro, eles tornaram a se levantar. Então a oposição contra a obra de Deus nunca vai parar. Eu vejo muita gente falar assim: ô irmão, nós já estamos no fim dos tempos, é por isso que tem perseguição. Então você não conhece a história da igreja. A história da igreja e do povo de Deus em geral, ela está recheada de perseguições. Desde o princípio, o povo de Deus sofre perseguição. O que nós estamos vendo agora é um povo que não conhece a Bíblia, que não conhece a história mundial, que não conhece a história da igreja. É um povo que nasceu dentro da igreja de uns tempos para cá, num período de bonança, que agora que estão vendo a coisa arrochar, está dizendo: já é o fim dos tempos, é por isso que estamos vendo tanta coisa. Não é fim dos tempos. Desde o princípio, nós estamos vendo perseguição na obra de Deus. Agora, tem coisas dentro, na sociedade em que estamos vivendo, que já são coisas dos fins dos tempos, conforme diz a palavra de Deus. O que está acontecendo é que a perseguição à igreja e ao seu povo em geral está cada vez mais ficando mais refinada, mais apertada. Então vamos para a introdução do nosso estudo bíblico. Quero mandar também o meu alô para o pastor Epaminondas, lá em Marabá, vice-presidente da Assembleia de Deus Missão. Também o Portela, ali em Parauapebas, que sempre nos assiste. Sempre quando estamos fazendo live, o Portela está nos assistindo, o esposo da cantora Danúbia. Todo trabalho no reino de Deus requer sacrifício. Já começa aqui a introdução. Nada é sem sacrifício. Até fora da obra de Deus, o trabalho exige sacrifício. Eu gosto de brincar que até para roubar exige sacrifício. Você já viu que o ladrão ele vai preparado com tanta arma, por quê? Porque ele sabe que vai encontrar reação. Então tudo na vida tem sacrifício. Então nós vemos aqui que todo trabalho no reino de Deus requer sacrifício. Não fique você achando que vai fazer a obra de Deus e que tudo será uma bonança, que não vai ter problema, que não vai ter trabalho. É ilusão. Não vá iludido de maneira alguma. Vá com os pés no chão. Não pise no tomate, como diz o povo. Não ande com a cabeça nas nuvens. Vá consciente, ciente de que você vai encontrar problemas e que o trabalho exige sacrifício. Aí continua: sacrifício, discernimento espiritual e muita perseverança, que não é fácil. Haja vista a tarefa empreendida por Neemias em Jerusalém. Apesar da sanha dos adversários, os judeus levaram a obra do Senhor adiante. Em todo o tempo, vigiavam e oravam. A vigilância aqui era a vigilância mesmo. Eles estavam trabalhando, mas de olho no que estava acontecendo. Eles não estavam trabalhando de forma cega e deixando aí o inimigo, somente confiando em Deus. Não. Eles estavam orando a Deus, confiando em Deus, mas estavam alerta, porque a qualquer hora os inimigos poderiam chegar e atacá-los. Então eles estavam vigiando e orando e trabalhando. Eles não se distraíam com a oposição.
Não podemos. Tem oposição na obra de Deus. Muitas vezes nós achamos que a oposição na obra de Deus é só do diabo e dos demônios. Existe oposição na área terrena, homens malignos se opondo à obra de Deus. E nós devemos estar de olhos abertos, atentos, não devemos ficar distraídos quanto à oposição à obra de Deus, à oposição à pregação do Evangelho. Devemos estar atentos, devemos ser vigilantes, devemos ser homens e mulheres conhecedores do nosso tempo. Infelizmente, estamos vendo homens e mulheres que se dizem pregadores do Evangelho, que não conhecem o tempo em que vivem. Isso é um grande perigo. Então, como diz aqui, eles não se distraíam com a oposição, porque o trabalho que tinham de realizar era grande e árduo. Sabendo que o inimigo tudo fará para impedir o avanço da obra de Deus, precisamos agir com muito cuidado e prudência. Cuidado e prudência. Deus não chamou besta para fazer a sua obra. Tem gente que acha que qualquer pessoa serve para fazer a obra de Deus. Não, senhor. Não é qualquer pessoa. Jesus chamou para si quem ele quis. Os homens e mulheres chamados para Deus, Deus chama pessoas e prepara, capacita para enviar para a sua obra. Ele não manda de qualquer jeito, porque requer cuidado, requer prudência, requer vigilância, viu? Requer muito cuidado, não é qualquer pessoa. Então mas só que infelizmente nós estamos vendo muita gente assumindo liderança de trabalhos na igreja, assumindo liderança da própria igreja, pessoas imprudentes, pessoas sem sabedoria, sem entendimento, que estão aí escandalizando a obra de Deus. Sem a santíssima fé, jamais contemplaremos a missão que nos entregou o Senhor, pois as ciladas do diabo são astutas e cruéis. Astutas fala de astúcia. O diabo ele é astucioso. O apóstolo Paulo diz assim: não ignoreis os ardis de Satanás. Não podemos achar porque estamos indo em nome de Jesus, o diabo não vai se levantar. O próprio Jesus enfrentou a oposição. Desde o seu nascimento até a sua morte, ele enfrentou a oposição. Antes dele nascer, foi decretada a morte de todas as crianças, porque era para ver se matavam Jesus. Seus pais tiveram que fugir para o Egito, levando, escondendo. Aí José volta para o Egito depois que aqueles que procuravam a morte do menino haviam morrido. E o anjo do Senhor apareceu a José e disse: José, volta, porque aqueles que procuravam a morte do menino já morreram. Quando Jesus vai orar para iniciar o seu ministério, ele passa 40 dias e 40 noites ali no deserto, orando e jejuando. Logo após o jejum, nós vemos que o diabo apareceu ali para tentar Cristo. Depois ele desaparece, mas a Bíblia diz que desapareceu por um tempo. E logo após ele voltou. Então Jesus teve oposição do inferno e oposição dos homens. Jesus enfrentou a oposição no seu ministério até o fim. Mas ele venceu. E por ele ter vencido, nós também venceremos. Vamos para o primeiro tópico. A falsidade dos adversários. Aqui nós vamos ver o que aconteceu nesse período aqui dessa falsidade. Em primeiro, os muros foram levantados. Disse Neemias: eu tinha edificado o muro e nele já não havia brecha alguma. Ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Quando os inimigos viram que os muros já estavam erguidos, reuniram-se para redobrar suas investidas contra o povo de Deus. Irmãos, nós vemos muita ingenuidade. Eu gosto muito de prestar atenção. Dos anos 90 para cá, levantou-se uma geração de pregadores ingênuos na Assembleia de Deus e outras denominações. Eu sempre fui observador, eu acompanhei na minha época muitos homens usados por Deus, como Takayama, Gesiel Gomes, Napoleão Falcão, Gilmar Santos, Jackson Rodrigues. Tinha outros pregadores aí, Bernardo Johnson.
e muitos outros pregadores a nível mundial. Eu gostava muito de assistir, que ainda hoje eu assisto nos YouTube, Jimmy Swaggart. Eu aprendi muito com esses homens, eram homens estruturados na palavra, também muitos pastores, pregadores regionais. Mas nós estamos vendo hoje muitos bobos se dizendo os ministros, líderes, pregadores do evangelho, que eles se colocaram como deuses na terra. Somos filhos do rei. Vamos pisar na cabeça de Satanás. O inimigo não tem vez. Conversa, meu querido. O diabo, ele entra onde ele quer. E ele nunca vai se dar por vencido. Ele sempre vai lutar até tentar nos derrotar. Ele não vai conseguir derrotar a igreja. Porque Jesus falou assim, as portas do inferno não prevalecerão. Significa que as portas do inferno não permanecerão de pé. Mas sempre nós sofreremos a investida do diabo. Nós vemos aqui que os muros já estavam em pé. O muro estava reedificado. Mas agora os inimigos dobraram a aposta. Dobraram o ataque, os seus ataques. Então isso acontece hoje. A igreja tem uma grande vitória, mas não vamos ficar dançando e sapateando, dizendo, opa, vencemos. Não, vamos comemorar, mas vamos ficar de olhos abertos, porque a próxima invertida do diabo e de seus seguidores será maior do que a primeira. É assim, nós estamos numa guerra. A gente vence uma batalha hoje, o diabo perde, ele vai dar uma recuada, ele passa uns dias sem se levantar, mas ele está se armando, preparando e vindo com uma nova. E quando ele vem, é avassalador. O seu ataque é avassalador. A gente pensa assim, meu Deus, dessa vez eu morro. Dessa vez a guerra se acaba. Sempre o diabo virá com uma nova para tentar parar a igreja, e também nos parar em particular. Ele tanto ataca a igreja no geral, mas como também ataca no particular. Então não vamos ficar aí dando uma de que, não, vamos prestar atenção, vamos ser inteligentes. Vamos para a frente. Agora, porém, mudando de tática, marcaram um encontro com Neemias. Abre aspas. Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Fecha aspas. Neemias, porém, percebeu-lhes o intento, porque agia avisada e prudentemente. Porém, intentavam fazer-me mal. Ele tinha discernimento. Ele viu que aquilo ali era intento maligno. Que eles não queriam se reunir com Neemias para se congratularem, para festejarem coisa nenhuma. Eles queriam armar um laço, armar uma cilada para Neemias. Neemias era muito inteligente. Nós devemos ser inteligentes. Não devemos ser ingênuos. Quando a gente fica dando uma de ingênuo, a gente perde muito, a gente sofre muito. Então devemos ser espertos. Devemos buscar de Deus sabedoria, inteligência, prudência. E não é que a gente vai sair caçando mal, vendo erro em todo mundo. Mas a gente não pode ser imprudente, ingênuo, achar que todo mundo é bonzinho, de maneira alguma. Vamos prestar atenção e ver o que está acontecendo. Não é que vamos ficar revidando, mas vamos ficar de olho aberto. Vamos ver agora a resposta sábia e firme de Neemias. Vamos ver a resposta que ele deu. Com sabedoria e firmeza, Neemias respondeu a Sambalate. Abre aspas, vamos ver aqui a resposta dele aqui na Bíblia. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Irmão, quando a gente fala abre aspas, é porque é a palavra conforme está escrito na Bíblia. Então, eu estou citando o que Neemias disse. Então, a gente abre aspas e fala aquilo que ele está dizendo na Bíblia. Então, ele deu uma resposta. Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira, enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira eu lhe respondi. Aí nós vamos ver aqui 3 lições importantes que nós podemos extrair da resposta de Neemias.
Vamos ver essas lições? Primeiro, ele não perdeu o foco da sua missão. É uma lição para mim e para você. Por que eu falo para mim e para você? Porque eu também sou de barro, eu sou do mesmo material que você é feito. Eu me entristeço, eu também, se eu não vigiar, eu vou agir de forma imprudente. Tá? Então nós vamos ver aqui essas lições. A primeira lição, ele não perdeu o foco. Irmão, o que o diabo quer é que eu e você percamos o foco da obra que estamos fazendo. Eu não vou negar, porque não é só eu, mas eu e muitos obreiros já fugiram de obra. Porque a gente cai na cilada do diabo. O diabo levanta pessoas dentro da igreja para se levantar contra a gente. A gente começa a fazer a obra, vai indo, vai bem, vai bem, vai bem. Como diz o povo, tá bombando, nós estamos aí bombardeando o inferno, vai indo, dá sucesso para tudo quanto é lado. Estamos alegres, felizes. De repente, se levanta dentro da igreja uma perseguição por crentes carnais, por crentes que não têm o temor de Deus, levantados pelo diabo. O que o diabo quer? Que a gente pare agora e fique olhando só para aquilo ali. Aí a gente começa a lutar contra aquela pessoa que está lutando contra a gente, querendo defender o caráter da gente, querendo defender a reputação da gente, se defendendo e lutando e lutando. Aí, meu querido, é o que o diabo quer. Aí a gente perde o foco. Perde o foco de orar, de estudar a Bíblia, de trabalhar, de fazer... Perde o foco da missão e termina a gente fugindo e o diabo vencendo. Termina isso. Mas aí a gente aprende com os erros. O pastor Adelides, o Rui conhece muito bem, ele dizia que tem gente que aprende só olhando, ele presta atenção. Tem gente que aprende apanhando e tem gente que nem apanhando aprende. Eu tenho aprendido muito, porque eu tenho apanhado muito. Mas nesses últimos dias eu te digo, Senhor, o meu inimigo não é essa pessoa, o meu inimigo é o diabo. Então o Senhor me ajuda aí. Porque o diabo quer que a gente perca o foco. E se a gente focar só nessa pessoa, se a gente focar nas pessoas que se levantam contra a gente, perdemos. Olha o que Neemias diz. Estou fazendo uma grande obra. Não devemos nos deixar levar pelas sugestões que nos chegam. Vem cada sugestão maligna e devemos ter cuidado. Muito cuidado. Examinando-as cuidadosamente, procuremos saber se elas realmente procedem de Deus. Aqui entra discernimento. Porque vem muita sugestão. E a gente entra. Não vai orar, não vai buscar a direção de Deus, não vai buscar discernimento. A gente, entra. Entra de carrada, cai de patinho. E aí, meu amigo, é o que o inimigo quer. Então a gente deve ser prudente. Irmão, aqui é arte de guerra. Fazer a obra de Deus é arte de guerra. E a gente tem que aprender a guerrear. Tem que prestar atenção e aprender a guerrear e conhecer as astutas ciladas do maligno. Neemias, ele era um homem estratégico. Um homem estrategista. Então ele usou as estratégias dadas por Deus. E a gente deve aprender. Vamos para a frente aqui. Portanto, conservemos o foco de nossa missão. A expansão do reino de Deus e a glorificação do nome de Cristo é o nosso foco. Segundo, de modo que não poderei descer. Ir ao vale de Ono significava descer, pois Jerusalém estava edificada sobre o monte. O que isto nos ensina? Fazer acordo com os inimigos da obra de Deus é descer em todos os sentidos. Nós não devemos fazer acordo com os inimigos de Deus, da obra de Deus. Porque se a gente fazer acordo, nós vamos descer em todos os sentidos. Gente, o que mais tem é pastores de igreja, liderança, fazendo acordo com o diabo. Com o diabo, sim. Não, vamos liberar isso na igreja. Para não perder a juventude, vamos liberar o rock na igreja. Para não perder a juventude, vamos liberar aí a turma para andar nu pelado na praia. Para não perder os crentes, bora liberar dentro da igreja jogo de luz, aí, bora botar globo de luz, bora fazer da igreja uma discoteca. Vamos liberar isso na igreja, vamos liberar. Isso é fazer acordo com o diabo, com os inimigos da obra de Deus. Desce em todos os sentidos. Os valores cristãos também não se pode ser negociado.
Tem muitas igrejas evangélicas que nasceram dirigidas pelo Espírito Santo e que hoje estão totalmente mundanas, muitas denominações, porque negociaram os valores inegociáveis de Deus com os inimigos de Deus, com os psicólogos deste mundo, com os filósofos deste mundo. Adotaram, cederam e desceram em todos os níveis. Olha, quando a gente olha para a história da igreja na Inglaterra, ela foi gloriosa. Spurgeon, os puritanos, John Wesley e outros mais. Mas, infelizmente, os grandes templos evangélicos naquela época que eram lotados, hoje viraram cabarés. São pistas de dança. Por que essas igrejas não existem mais? Porque cederam aos caprichos do mundo, negociaram com o diabo, negociaram com os valores mundanos. Estão negociando até a genuína pregação da palavra de Deus hoje. Levando a pregação do evangelho de acordo com o humanismo. Em Belo Horizonte já tem um bar gospel. Eu postei, vocês viram no meu. Bar gospel, é verdade. Eu postei aí para todo mundo ver. O Rui, ele sempre vai em Belo Horizonte, né? E tem, Rui, tem verdade. Eu postei, quem quiser ver aí, vê bares gospel. O negócio está feio. Isso é negociar os valores cristãos. Quem faz isso está descendo e vai para o inferno. Não vai para o céu. E outras coisitas mais que eu não quero falar aqui. A gente tem certas coisas, a gente tem que evitar falar, né? Agora, quando tiver só no nosso público, dentro de uma igreja assim, a gente palestrar, a gente vai lá e palestra, né? Então, estão negociando. E hoje essas igrejas não existem mais. Até mesmo nas doutrinas. Eu não estou falando aqui de uso e costume, que também negociaram. Mas a doutrina, por exemplo, a veracidade da Bíblia. Já tem muitos pregadores, eu vou dizer mesmo assembleanos, pregadores ditos pentecostais, que estão dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Tem um refrão muito enganoso, que ingenuamente os crentes dizem assim: a Bíblia fechada é um livro e aberta é a boca de Deus. Não. A Bíblia aberta é a palavra de Deus e fechada também é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a boca de Deus. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é um livro inspirado por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E assim por diante. Então não vamos descer. Quem desce, quem faz acordo com os inimigos da obra de Deus, é descer em todos os sentidos. É como nós estamos vendo aí o bar gospel. Não é só em Belo Horizonte não, meu querido. Tem o funk gospel. Tem, até os hinos evangélicos mudaram. Eu gosto muito de ouvir aqueles cantores antigos, Osé de Paula, Feliciano Amaral e outros antigos, letras que falam a alma. Mas, infelizmente, quem já viu falar naquele sertanejo universitário? É uma praga que surgiu aí. Trouxeram para dentro da igreja sertanejo gospel universitário. Estão trocando, invertendo os valores. Vamos ter cuidado. Carnaval com Cristo. Carnaval eu aprendi, você pode olhar na literatura secular. Carnaval é uma festa totalmente maligna. Até mesmo, antigamente, aí vamos dizer assim, há 40 anos atrás, isso era totalmente combatido, até mesmo pela sociedade. Carnaval surgiu de uma festa em homenagem ao deus Dionísio, o deus da prostituição, o deus da cachaça, o deus de muitas outras coisas. Até mesmo a sociedade não evangélica, não religiosa, no passado combatia o carnaval devido à sua depravação. Mas eu não quero falar com quem não é crente, a pessoa que não é evangélica, ele não conhece a Cristo. Estou falando aqui para os evangélicos, que agora tem igrejas que têm blocos de carnaval e que vão dançar juntos. Estão descendo os padrões morais, os padrões bíblicos da palavra de Deus. E quem desce, desce até o inferno. Olha a sociedade hoje. A maioria da sociedade brasileira é uma sociedade conservadora e ela está lutando para voltar aos padrões morais, porque o Brasil desceu e está descendo.
Mas graças a Deus que está despertando muita gente, até mesmo não evangélicos, estão vendo que isso é uma podridão. E agora nós, a igreja, vamos aceitar isso? Quem aceita isso, quem está negociando esses valores, está descendo e descerá até ao inferno. Vamos lá. Portanto, que a nossa resposta seja tão firme e pronta como a de Neemias. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessarei esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Em terceiro lugar, a terceira lição que aprendemos com essa resposta de Neemias. Não há tempo a perder. Não há tempo a perder. Por que não há tempo a perder, irmão? Porque os dias estão se aproximando da volta de Cristo. Não é aqui a nossa morada. A gente não vai deixar de estudar, não vai deixar de trabalhar, de ganhar dinheiro, de tudo. Mas nós não temos tempo a perder, porque os dias são curtos, os dias são maus. Não há tempo a perder. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Disse Neemias. Neemias não perdeu tempo com os inimigos. É triste quando a gente perde tempo com os inimigos. Eu já entrei nessa cilada. Já perdemos tempo com o inimigo da obra de Deus. E eu tive prejuízo. Como assim? Não estou falando em termos de pecado e eu descer e ceder aos padrões. Mas pessoas que se levantam dentro da obra de Deus contra a gente. E a gente perde tempo. Ô irmão, falaram mal de mim, fizeram isso, fizeram aquilo. Aí a gente perde tempo, perde o foco e não cumpre o trabalho que Deus mandou. E termina a gente saindo, fugindo e caindo na cilada do diabo. Então Neemias não perdeu tempo com os inimigos. Infelizmente, a igreja que, por se aliarem ao adversário, descem de sua posição espiritual. E hoje já comungam com o diabo. É o que eu falei aqui. Algumas, torcendo a palavra de Deus, aí, como diz aqui, fazem muitas outras coisas. Tem coisa aqui que eu não vou citar. A gente tem que... Vamos usar a prudência aqui. Não satisfeitas, acham-se ainda a ordenar sodomitas ao santo ministério. Nós vemos na Bíblia Sagrada, lá nos tempos de Salomão, Salomão morre, o reino de Israel é dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Jeroboão ficou com o reino do norte. Jeroboão tinha uma grande promessa de Deus, porque aquela divisão foi permitida por Deus por causa dos pecados de Salomão. A culpa da divisão não foi de Roboão. Apenas a bomba estourou na mão do pobre do filho de Salomão. E a culpa também não foi de Jeroboão. Mas havia uma promessa para Jeroboão, que se ele andasse na presença de Deus, Deus daria a ele nome e uma casa firme, assim como a casa de Davi. Só que Jeroboão, ele desceu aos padrões morais. A Bíblia mostra que ele consagrou para o sacerdócio, levantou homens de baixa classe, homens perversos, homens sem moral, e colocou no ministério como sacerdote. Foi por isso que Deus veio a banir aquelas 10 tribos. E também no Reino do Sul, muitos sacerdotes desceram aos padrões bíblicos, se entregando à prostituição, se entregando ao adultério, à embriaguez, à avareza, ao assassinato. Eram ministros do Evangelho. Tanto eles apoiavam tudo aquilo e praticavam também. Muitos deles. Falsos profetas, as autoridades de Judá. E hoje nós vemos dentro das igrejas pessoas de baixo padrão moral sendo colocadas como pregadores do Evangelho, como cantores, como diáconos, presbíteros, evangelistas, tudo. Pessoas que não têm moral alguma. Olha, irmão, para ser um ministro do Evangelho a coisa é séria. Nós vemos na política brasileira, se funcionasse o que está na lei, o homem para ser um candidato tem que ter uma ficha limpa. De acordo com a lei brasileira, se ela funcionasse, ela diz o seguinte: quem já foi condenado, mesmo em primeira instância, quem foi condenado por qualquer crime, não pode se candidatar. Tem que ter uma ficha limpa.
Irmão, para o ministério, o santo ministério, o obreiro tem que ter uma ficha limpa. A Bíblia exige um alto padrão de moralidade, sim, para ser um ministro do Evangelho. Exige. Mas estão distorcendo as Escrituras em todos os sentidos. Está uma bagunça. O ministério de igrejas hoje no Brasil é em todos os ministérios. É Assembleia de Deus, é Batista, é Presbiteriano, é Quadrangular e tudo. E não estou dizendo que essas igrejas são do diabo de maneira alguma. Mas tem muitos pastores locais nesses ministérios que estão corrompendo, como diz aqui, colocando homens de baixos padrões morais para serem obreiros. Devemos ter cuidado. Homens com posicionamentos, com certos assuntos da sociedade que vão de encontro com a palavra de Deus. O nosso posicionamento tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Nem que nos matem, nem que tirem a nossa liberdade, mas nós não devemos descer. De maneira alguma, devemos permanecer firme, ser fiel até a morte e nunca ceder aos padrões deste mundo. A licenciosidade, de maneira alguma. Vamos permanecer firmes. Mas, infelizmente, estão fazendo obreiro aí de qualquer jeito. Estão colocando homens e mulheres de qualquer jeito no ministério. É errado. Eu vou dizer uma coisa aqui. É errado até consagrar a mulher ao pastorado. Ah, pastor, isso é machismo. Quem diz que isso é machismo, que a Bíblia é machista, está indo de encontro com a palavra de Deus. Porque toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a palavra de Deus é inspirada. E foi o Espírito Santo que inspirou homens a escrever a Bíblia. Tudo que está ali é escrito para o nosso ensinamento foi inspirado por Deus. Até mesmo os erros dos homens de Deus, Deus permitiu que fosse escrito na Bíblia. Para quê? Para nosso ensino. Porque nós vemos os homens de Deus errando, mas nós vemos a punição de Deus. E Deus inspirou aqueles homens a escrever aquilo para nos trazer uma lição. Deus reprovando. Deus reprovou todos os erros dos seus servos que ele chamou para a obra que erraram. Deus reprovou os erros de Adão. Está lá. Está escrito, mas foi reprovado. Deus reprovou a atitude de Caim. Deus permitiu que fosse escrito para mostrar para a humanidade que ele reprovou. Deus reprovou a atitude de Abraão em descer para o Egito. Foi reprovada aquela atitude. Deus reprovou as atitudes de Jacó quando ele enganou seu irmão. E assim nós vemos muitas atitudes. A atitude de Saul foram reprovadas por Deus. As atitudes de Eli em relação à sua casa foram reprovadas por Deus. As atitudes de Davi quando ele adulterou com Betseba e matou Urias, foi totalmente reprovada por Deus e ele sofreu castigos. Para Davi teria sido melhor se ele tivesse morrido do que ele sofreu o que ele sofreu. Ele viu dentro da sua casa a sua filha ser estuprada pelo seu irmão, pelo outro filho que ele tinha. Ele viu esse filho que estuprou sua irmã ser morto a mando de outro filho, que era Absalão. E agora ele sai do trono fugitivo, porque o seu filho se levanta contra ele. E agora esse seu filho que lhe persegue, vai e pega suas concubinas e monta uma tenda na porta do palácio e teve relações sexuais com cada uma delas para todo mundo ver. Isso foi humilhante para o rei. Davi sofreu uma humilhação tão grande que seria melhor se ele tivesse morrido. E por último ele perde a vida o seu filho perde a vida. E ele chorou amargamente a morte de seu filho Absalão. Então nós vemos Deus reprovando, e Deus reprovou a atitude de Salomão. Nós vemos na Bíblia as atitudes de Salomão sendo reprovadas. E assim por diante. Então toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então esse negócio de querer consagrar a mulher ao ministério vai de encontro com a palavra de Deus. Fere a direção do Espírito Santo. É por isso que está uma bagunça hoje. Homens que estão se deixando levar por movimentos humanos, filosóficos, trazendo isso para dentro da igreja. Desceram e estão descendo até ao inferno. Vamos para a frente aqui.
Se alguém que estiver me assistindo e quiser me chamar para um debate nisso aí, biblicamente eu provo. Né? Nós vamos lá, mostrando na Bíblia, mais claramente. E para a gente ter mais liberdade, me leva numa igreja que você tiver aí, que a gente vai ministrar e mostrar biblicamente. Porque aqui pela internet a gente pode ferir alguém, ferir e tal, né, os princípios que tem. A gente, irmão, nós estamos aqui, não adianta, nós estamos um meio de comunicação como esse, é uma bênção. Eu não vou dizer que é uma maldição o Facebook, o YouTube, é uma bênção de Deus. Que através dele eu estou pregando a palavra. Mas tem pessoas que gerenciam e aí eles criam umas regras e a gente tem que respeitar a regra se quiser continuar pregando. Mas se quiser fechar para a gente não pregar também, fecha. Sabe por quê? O evangelho chegou até aqui, naquela época nem rádio tinha. Boca a boca. Um falando ao outro, ensinando, e o evangelho atingiu o mundo inteiro. Mas a gente aproveita as oportunidades que nos são dadas por Deus e vamos continuar pregando o evangelho. Vamos para a frente que o tempo está passando. Agora vamos para o segundo tópico. Suborno e falsa profecia. Opa! Falsa profecia não é da agora. E suborno também não é. Então eu não fico aqui admirado. Meu Deus! Eu achava que não tinha suborno no ministério. Havia um certo irmão dizendo assim, irmão, eu fui numa convenção. Melhor seria se eu não tivesse ido, irmão, porque eu vi tanta coisa ruim. Eu digo, irmão, pare com isso. Convenção é composta por ano. Olha aqui, suborno, compra. Isso é antigo. E falsa profecia. Profeta a serviço do inimigo. Subornado pelo adversário Semaías. Pelo adversário, Semaías fez tudo para desviar a atenção de Neemias. Era um falso profeta. Foi pago para profetizar, trazer uma profecia falsa. Sabia que tem muitos profetas falsos dentro da igreja para tentar nos desviar de fazermos a obra de Deus? Eu uma certa vez fui pregar numa cidade no Tocantins e eu fui afrontado pelo diabo com uma falsa profecia. O diabo me acusando que eu estava indo pregar por interesse financeiro. E eu ficava muito triste, mas acontece que logo após essa falsa profecia, Deus fala comigo, dizendo assim, Gilvan, a unção do pregador vem do Senhor. E eu fui pregar. Se eu tivesse dado ouvido a essa falsa profecia, eu não tinha ido. E ao chegar nesse lugar que eu fui pregar, eu vi Jesus fazer um milagre. Então vamos ter cuidado. Já tem muitas exortações na igreja que vêm do diabo, para desviar a atenção, o foco daquele homem ou a mulher de Deus que estão fazendo a obra de Deus. Então Semaías foi subordinado e ele fez tudo para desviar a atenção de Neemias, para que este não completasse a obra. Abre aspas, olha o que esse Semaías disse aqui. Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo. Por que levar Neemias à casa de Deus naquela hora do dia, se este não era sacerdote nem levita? Qual era a intenção de Semaías levar Neemias ao templo? Se ele não era sacerdote e nem levita, tinha maracutaia no meio. Viu? Tinha maracutaia, tinha coisa errada. Vamos ver aqui. Semaías buscava uma ocasião para que Neemias caísse numa cilada e fosse morto. Cuidado, tem gente dentro da igreja preparando cilada para outro. Prepara. Temos que ter cuidado, temos que ser vigilantes e não sermos ingênuos. Os piores inimigos da fé não são os de fora, são os que estão no meio do povo de Deus. Os piores inimigos da obra de Deus não são os comunistas. Não são aí, como se diz, os nazistas. E não são de maneira alguma os ateus. Não são aqueles que estão fumando maconha, cheirando cocaína. Não são os homossexuais, nem as lésbicas. Eles não são não, irmão. Esse tipo de gente são pessoas que não conhecem a Deus. Por isso que a gente deve... Paulo disse que a nossa luta é contra o diabo e não contra o homem. Os piores inimigos da obra de Deus são aqueles que estão dentro da igreja, os falsos irmãos. Então o que mais tem, não se engane. Paulo já alertava para os falsos irmãos.
que estão dentro da obra e que por inveja, por ciúme, carnalidade pura, falta de temor de Deus, fazem tudo para parar a obra de Deus. Levantam calúnia, mentem, fazem tudo. Então vamos aqui. Então os piores inimigos da fé não são os de fora, são os que estão dentro, no meio do povo de Deus. Aliados aos adversários, eles são o joio no meio do trigo. Joio. Infelizmente, tem Jesus. Agora, felizmente que Jesus alertou para isso, para o joio. E aí, o que fazer? Nós vamos tirar o joio? Um certo pastor que já faleceu, ele pregou até em Curionópolis, eu ver se eu me lembro o nome dele aqui, Josué Medeiros, foi um grande pregador. Lá em Belém, na convenção, ele falando sobre esse tipo de gente, ele disse, irmão, um certo dia eu fiquei irado, zangado, e eu tenho conhecimento com todos os presidentes de convenções da Assembleia de Deus no Brasil. Eu pensei comigo de elaborar uma carta, um documento bem elaborado, para tirar do meio do ministério todos esses falsos obreiros, esse tipo de gente ruim. Mas de repente Deus fala no meu coração, por meio da parábola do trigo e do joio. E Deus me levou a entender o seguinte, o joio é todo tipo de gente de coisa ruim que está na obra de Deus. O joio recebe a mesma, como se diz assim, o mesmo orvalho que o trigo recebe, o joio recebe. A mesma adubação que o trigo recebe, o joio recebe. O mesmo calcário, o mesmo cuidado ele recebe. Na obra de Deus, até mesmo a unção de Deus que é derramada sobre a igreja geral, gente ali do joio vai receber essa unção. Vai receber nutrientes, vai crescer igualzinho o trigo, vai receber força igual o trigo. Só que tem uma diferença. No arrebatamento da igreja, lá no fim, qual foi a ordem que foi dada na colheita? Recolham primeiro o joio, amarram e lançam no forno. Então Deus vai tirar primeiro. Porque se a gente for mexer agora para arrancar o joio do meio do trigo, irmão, a gente vai levar muito trigo junto. Vai, Jesus foi na parábola. Senhor, o Senhor não quer que nós vamos e arranquemos o joio? Ele disse, não, deixa, porque senão a gente vai arrancar o trigo também. E o que é arrancar o trigo? É assim. Digamos que eu sou um mala. Vamos falar a linguagem normal de hoje. Um mala no meio da obra de Deus. Mas tem muito trigo, muita gente boa que me segue. Gente ingênua. Vamos dizer aqui, gente que não tem discernimento. Porque tem gente na igreja que acha que todo mundo é de Deus. Cantou bonito é de Deus. Profetizou é de Deus. Pregou é de Deus. Não, irmão. Tenha discernimento. Vamos ver o camarada se é de Deus ou não. A Bíblia manda julgar os espíritos, se são de Deus ou não. É discernimento. Mas tem muita gente ingênua, gente boba, gente crente que vai para o céu, mas é ingênuo, não tem discernimento. E ele acha que todo mundo é de Deus. Aí o pastor vai lá e arranca aquele cantor profano. Arranca. Aí aquele camarada vai fazer uma política tão grande, um auê tão grande, que ele vai conseguir matar a fé de muita gente boa que acredita nele, que estava caminhando para o céu, que vai se desviar. Aí se você for tirar um pregador desse, muitas desses, você vai ver o tanto de gente boa que vai morrer. O tanto de trigo. Então vamos suportar essa praga que o diabo lançou. Porque foi o diabo que jogou. O que Jesus disse na parábola? Quando eles dormiram, veio o inimigo e lançou. Um certo pregador, eu lendo na revista Vida Mix, ele disse assim, eu tenho 20 anos de ministério. E nesses 20 anos de ministério eu vi homens que foram colocados por Deus e homens que foram colocados pelo diabo. Então vamos tolerar essa praga, essa erva daninha no meio da igreja. Até o dia, naquele dia nós veremos outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o justo e o injusto. Essa diferença não vai ser hoje. É naquele dia. É naquele dia. Glória a Deus. Segundo, nobres ao lado dos adversários, infelizmente. No meio do povo, havia gente de muita influência, que ao invés de ajudar Neemias, dava apoio aos inimigos dos judeus. Tem muita gente no meio da igreja, de muita influência,
que, em vez de colaborar com a obra de Deus, estão dando trela ao inimigo. Estão colaborando com esse tipo de gente que é inimigo da obra de Deus. Tem, infelizmente, muita gentona de grande influência nos meios evangélicos que estão fomentando e dando apoio a essas falsas doutrinas. Vocês sabem quais são. E essas pessoas levam outros consigo. É o joio, é como eu falei. Só Jesus para tirar, e ele vai tirar no dia e na hora certa. Eles chegavam, inclusive, a se corresponder com Tobias, informando detalhadamente sobre o andamento do trabalho. Neemias, porém, agindo sempre com muita prudência, não se perturbava, pois conhecia os ardis do inimigo da obra de Deus, que é o diabo. Os falsos profetas. Há certos profetas e profetisas imitando a Semaías e mentindo em nome de Deus. É o que mais tem hoje de falso profeta. E não é lá na igreja do vizinho, não, é na nossa. Não vamos apontar o dedo e dizer lá em São Paulo, lá na denominação, falou, não, é no meio da Assembleia de Deus. Tem muitos homens e mulheres de Deus que são verdadeiros profetas. E profetizam. Tem. Mas, infelizmente, tem muitos falsos profetas e profetizas mentindo nos púlpitos das nossas igrejas. Não vamos ser inocentes e ingênuos. Mentindo em nome de Deus. Querem amedrontar os seus pastores com ameaças infundadas, visando interesses puramente materiais. Pastor, tem profeta aí profetizando, tem contra pastores, tem profeta que se levanta. Aponta o dedo na cara do pastor aí, acusando, dizendo que foi Deus que mostrou, que Deus revelou. Devemos ter cuidado com essas mensagens. O diabo é sagaz. É sagaz. Vamos para a frente. Neemias soube como lidar com essa gente, pois conhecia a voz de Deus. Temos que conhecer a voz de Deus, saber quando Deus está falando. Irmão, Deus, ele não chama a gente, pode por mais errado que a gente esteja, a não ser que a gente seja coração muito duro. O homem de Deus está pecando. Deus não vai pegar aqui da primeira vez e expor o pecado dele, não. Não vai. Deus conversa com ele, Deus chama ele, Deus avisa. Porque do que Deus quer é restaurar aquele homem. Aquele homem e aquela mulher. Deus quer restaurar. Deus mandou, né, Jeremias profetizar contra os pecados de Israel e contra os pecados do sacerdote e do rei. Mas se você vê o relacionamento de Jeremias com o rei, ele chamava ele amigavelmente e dizia: rei, te arrepende. Te arrepende, que tu se arrepender, tu vai ver o que Deus vai fazer. Ele não era atrevido para sair na cidade dizendo os pecados de Ezequias, não. Ele chegava para o próprio Ezequias e dizia: ó Ezequias, rei, majestade, Deus me mostrou isso, isso, isso e isso. É assim que o homem de Deus age. Agora, no meio da igreja, alguém pega o microfone e diz: esse aqui está com isso e isso. Não é Deus. Deus fala comigo por meio da palavra. E outra, quando o profeta é de Deus, ele chega pessoalmente no pastor, ou no irmão, ou na irmã, e diz: olha, irmão, não é no meio da multidão, é pessoalmente. Deus me mostrou isso, 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 isso a respeito de você. Agora, ele quer que você se arrependa. E quando Deus me avisa, irmão, porque ele quer me salvar. Viu? Deus, ele sabe como agir. Vamos ter cuidado. Vamos para a frente aqui. A conclusão da obra. Primeiro, termina a construção do muro. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Os israelitas, sempre ajudados por Deus, concluíram a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Ressalta-se que neste árduo e urgente trabalho, eles observaram o sábado como dia de repouso, porquanto fizeram questão de observar rigorosamente a lei do Senhor. Sem a ajuda divina, jamais teriam conseguido realizar tal proeza.
Desculpe aqui que eu estou com o ventilador ligado. O calor está grande. E o ventilador vem na garganta da gente. Mas sem o ventilador a gente não consegue fazer uma live dessa que o calor está grande. Quando eles terminaram de fazer algo, os inimigos temeram. Então tem aqui, não desista. Os inimigos ficaram surpresos e encheram-se de medo ao ver os muros da cidade santa restaurada, conforme relata Neemias. Abre aspas. Temeram todos os gentios que haviam em roda. Sim, eles foram obrigados a reconhecer a mão de Deus em toda aquela obra. Não havia nenhuma dúvida, o Senhor amava o seu povo e por este pelejava, através da ingratidão dos israelitas. Irmão, o diabo ele quer que a gente fuja. Agora, quando a gente não foge e vai até o fim, o diabo ele teme. Porque ele viu que a gente foi firme, que Deus esteve... Porque o diabo sabe que Deus está com o seu povo. O diabo não tem nenhuma dúvida que Deus está com o seu povo. A gente é que duvida que Deus está conosco. Você sabia que o diabo não duvida que Deus está comigo? Eu é que posso muitas vezes duvidar que Deus não está comigo naquele momento. Aí é eu que estou pecando. O que o diabo quer é me levar a duvidar. Você sabia que o diabo tenta nos levar a duvidar? Eu sei que a live está grande, mas vamos ver aqui, vamos prosear um pouco aqui. O diabo, quando Cristo termina de jejuar, qual foi a primeira coisa que ele... A primeira seta que ele lançou sobre Cristo? A dúvida. Se és filho de Deus, diga que estas pedras se transformem em pão. Ele lançou dúvida. Agora, se Jesus fosse ingênuo e não fosse filho de Deus, ele ia mostrar, eu vou te mostrar nesse instante que eu sou filho de Deus, Satanás. Pedra se transforma em pão. Naquela hora Jesus teria perdido tudo, toda a batalha. Mas como Jesus tinha certeza, naquele momento, que ele é o filho de Deus, ele não respondeu o diabo. Irmão, quem crê não responde Satanás. Quando alguém quer responder o diabo é porque ele não está crendo. Então Jesus não atendeu nenhuma reivindicação de Satanás, porque ele sabia que realmente ele é o filho de Deus. Se tu és filho de Deus, te lança daqui para baixo. Jesus não se lançou. Ele passou por todas as tentações, mas não cedeu nenhuma. E muitas vezes alguém desafia a gente e a gente vai lá e vou te mostrar que eu sou assim. Você já perdeu a guerra, não precisa mostrar para o adversário quem você é. Se você tem certeza que quem você é e que Deus está contigo. Uma vez um moço, de forma ingênua, um vizinho que eu tinha lá no Maranhão quando eu era missionário, ele falava assim, seu Juvan, se o crente realmente tem fé em Deus, ele podia subir naquela palmeira de babaçu e se jogar lá de cima para baixo. Eu vi que ali não era uma insinuação do diabo, era uma ingenuidade daquele moço. Mas na verdade o que o diabo fez não foi uma ingenuidade não, ele tentou lançar dúvida em Jesus. Se tu és filho de Deus, então o diabo, ele quer que nós duvidemos aquilo que somos. Então eu não posso duvidar de que sou chamado por Deus. Eu não posso duvidar. E aí o diabo, ele sempre bate nessa tecla da dúvida. O diabo lançou dúvida, quis lançar dúvida. Na mente de Jesus, ele não vai lançar na minha? Ele não vai atingir a sua mente? Vai. Por isso nós devemos estar constantemente orando. E por que Jesus estava constantemente orando? Porque naquele momento, apesar dele saber quem ele era, filho de Deus, mas agora ali, naqueles tempos, ele era 100% homem. E a sua glória estava no céu. Como a sua glória estava no céu, e ele agora estava na terra sem aquela glória, ele despiu-se da sua glória e tomou forma humana, ele precisava, como homem, estar totalmente na dependência de Deus. E andando de joelhos, conversando com Deus. Vamos para frente? Não desista, isso aqui é para mim, viu? É para mim e para você. Porque tem um pregador enxada, aquele pregador que usa enxada, e o pregador que usa a pá. O pregador que usa a pá é aquele que diz assim, Rui, isso aqui não é para mim não, é para o Rui. Isso aqui é para o João, é para Maria, é para Antônio, não é para mim não. Aí eu já digo assim, isso aqui é para mim. Isso aqui é para mim. Apesar da zombaria dos adversários, Neemias era um líder vitorioso.
com sabedoria e discernimento espiritual, venceu todas as intrigas e conspirações que contra ele se levantaram. Ele resistiu a todas as investidas, porque sabia que Deus estava ao seu lado. Por isso não desista. Continue a fazer a obra que lhe confiou o Senho. Agrade-o em todas as coisas. Haja sempre de acordo com a vontade de Deus. Amém? Oba! Tem ali Regina Belochassi, lá da França, lá em Paris, a paz do Senhor. Faz tempo que a irmã nos estava acompanhando aqui, né? Regina Belochassi, lá na França, está nos assistindo nesta noite. Assista do começo, irmã, essa live, viu? E depois compartilhe com outro. Então não desista, haja sempre de acordo com a vontade de Deus. Para concluir, vamos para a conclusão do estudo. Os inimigos dos judeus diziam que eles não conseguiriam reconstruir os muros e restaurar Jerusalém. O desafio era grande. Todavia, Deus trabalhava por seu povo. Os adversários foram derrotados e as muralhas reerguidas. Quando confiamos em Deus, todos os nossos empreendimentos são bem-sucedidos. Aí é uma pergunta aqui para mim. Olha só. Tem você confiado inteiramente em Deus? Este é o segredo da vitória, obedecer a Deus e nele confiar inteiramente. Tem aquele que diz assim: sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aí outra estrofe diz assim: seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Opa, lá na França, lá em Paris já são 2h25. Aqui são 9h30. A diferença de horário, irmã, nessa madrugada. Deus lhe abençoe. Parece também que a Betânia Nunes. Boa noite, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor. Pregadora do Evangelho, minha irmã. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. A nossa próxima aula, se Deus me permitir, que amanhã, mas que amanhã não vai dar para a gente ministrar, que nós vamos para uma congregação ali na curva do S, uma festa, e não chegaremos cedo, mas nós vamos ministrar a 6ª lição, que tem como título: Neemias lidera um genuíno avivamento. Compartilhe esta live, assista tudo, compartilhe, viu? Com seus irmãos, compartilhe. Opa, que mensagem maravilhosa. Meus queridos, para terminar, já terminamos a mensagem. Você que está aí na sua igreja, vamos aproveitar a tecnologia. Se você quiser nos levar aí para ministrar na sua igreja, nos leve. Mas se você também quiser usar a tecnologia para a gente fazer uma conferência remota, eu aqui, você aí, a gente pode fazer isso. Você marca na sua igreja, na sua comunidade, você agenda conosco. A gente não pode ir até aí, mas tem internet. E daqui a gente prega. A gente ministra aí uma live para a sua igreja. Você põe um telão e aí joga para a sua igreja. A gente ministra daqui. Viu? A gente ministra a palavra, fazer uma conferência, uma teleconferência. Mas se quiser nos levar até aí, nós estamos à disposição. Temos muitos estudos bíblicos. Temos muitos assuntos que a igreja de hoje precisa. Para a gente. A irmã botou assim: você vem para cá? Uai, nós vamos? De vez em quando eu acompanho os cultos aí na França, né? Na igreja onde a irmã congrega, a nossa irmã trabalha lá, e se congrega lá com os irmãos na França, ali em Paris, e de vez em quando estamos assistindo. Se Deus abrir as portas, minha irmã, nós vamos aí sim ministrar a palavra aí com os irmãos, levar aí os estudos bíblicos. Meu querido,
O que mais a igreja está precisando hoje é de estudo bíblico. Ah, pastor, nós temos que pregar para ganhar alma. Mas do jeito que a coisa está hoje no meio da igreja, com tantos pregadores que não conhecem a Bíblia, que não conhecem a palavra de Deus, não dá para sair pregando, não. Tá um mingau, tá uma sopa cósmica, uma bagunça. Está precisando de novo de estudo bíblico, preparar a igreja para que essa pregue a palavra de Deus. Estamos precisando de fazer discípulos, para depois esses discípulos saírem por aí pregando a verdadeira palavra de Deus. É disso que está precisando. Vamos agradecer a Deus, agradeço aí todos que nos acompanharam, o nosso irmão Rui, a Betânia, a irmã Regina lá na França e todos mais que estamos acompanhando e aqueles que ainda vão nos assistir. Vamos orar. Senhor querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de ministrar a Tua palavra. Também eu te agradeço por esse canal aqui, o Facebook, que é um canal de comunicação que o Senhor tem nos permitido ministrar a Tua palavra por meio desse canal. Abençoa também os dirigentes, o dono dessa empresa do Facebook. Abençoa ele para que nós possamos sempre estar ministrando a Tua palavra. E cada pessoa que ouvir a verdadeira mensagem, seja por mim e por outros pregadores, sejam abençoados por meio deste canal. Pai Santo, ser com todos, ser com a irmã Regina lá na França, ser com a Betânia, ser com todos os nossos internautas e com toda a minha casa. Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor. Ela botou aqui, somos os pastores presidentes do Ministério Getsema. Oh, maravilha. Então, minha irmã, eu vou pedir aqui, me convide, nos leve aí, viu? Eu quero atravessar o oceano e chegar aí. Na Betânia Nunes botou, verdade. Nos leve aí, nós vamos até aí na França aí. Que aí pregar aí com os irmãos, conhecer aí a igreja onde os irmãos presidem e trabalham como missionário. A paz do Senhor, até a próxima.